Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte bem legal, falando muito aí sobre o momento crucial que nós vivemos da permanência do Abel. Então, a CBF fala que vai esperar o Ancelotti e hoje à noite teve a demissão do Jorge Jesus lá no Al Hilal. E sim, o Jorge Jesus agora deve ser uma prioridade a partir do momento que ele está desempregado, livre e desimpedido para assumir a nossa amarelinha. Então, deixando o Abel tranquilo no nosso Verdão. Então, tem um corte bem legal aí para você. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar a muito mais palmeirenses. Bora tocar o vídeo, rapaziada. E o Palmeiras joga no final de semana para tentar recuperar a liderança do Campeonato Brasileiro. E tem muita gente por lá preocupada com esse interesse da CBF em ter o Abel Ferreira para comandar a seleção brasileira. A vitória do Palmeiras por 1-0 contra o Ceará no Castelão na partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil coloca o Verdão numa situação muito próxima de avançar às oitavas de final, já que no jogo de volta no Allianz Parque, a equipe alviverde pode até empatar para avançar à quarta fase da competição mata-mata nacional. Só que esse não foi o grande assunto que tomou a quinta-feira no Alviverde, mas sim a possibilidade do técnico Abel Ferreira de assumir a seleção brasileira. Ele, na entrevista coletiva depois da vitória do Verdão sobre a equipe do Ceará, valorizou estar entre os cotados para a seleção e disse que seria uma honra treinar o time do Brasil, mas reforçou o compromisso com o Palmeiras até o final deste ano. Claro que é uma honra ver o teu nome associado a uma das melhores seleções do mundo, mas eu acho que também é claro e sabido para todos, tenho contrato com o clube, o meu foco é total e absoluto com os meus jogadores, o meu compromisso é total e absoluto com o Palmeiras. Leila Pereira, presidente do Palmeiras, também destacou que conta com o Abel Ferreira até o final desta temporada e que tem o interesse de renovar o contrato com o técnico português até o final de 2027. Em meio a tudo isso e a preocupação também do torcedor palmeirense de perder o seu treinador, Abel Ferreira segue muito focado nos compromissos do Verdão e segue na preparação para o jogo de domingo contra a equipe do Vasco da Gama às 4 horas da tarde pelo Campeonato Brasileiro, jogo esse que será realizado no estádio Mané Garrincha em Brasília, já que o Cruz Maltino vendeu o mando de campo. E o jogo é de suma importância também para a equipe do Palmeiras, que pode voltar à liderança do Brasileirão nesta rodada. Nesse momento. Bom, e de acordo com a imprensa lá na Europa, não temos ainda essa confirmação aqui na ESPN, mas de acordo com a imprensa da Europa, o Jorge Jesus ele foi demitido do Al Hilal e é a segunda opção da seleção brasileira, é a segunda opção da CBF. Se você pudesse escolher, André Kfouri, eu vou colocar o Abel já nessa história, mesmo a Leila Pereira dizendo que a CBF não entrou em contato com o Palmeiras para conversar sobre o Abel Ferreira na seleção, tá? Abel Ferreira, Jorge Jesus ou Ancelotti, quem você escolheria? Já te dei minha resposta ontem. Mister Jesus. Para mim, seria o treinador que assumiria a seleção brasileira com mais energia, com mais vontade, com uma plataforma para se conectar com o torcedor no Brasil, que é o time que ele montou no Flamengo em 2019, com conhecimento do futebol brasileiro, evidentemente o Abel Ferreira também tem, e maior até do que o Jorge Jesus, porque tem passado todos esses últimos 4, 5 anos aqui, mas em termos de futebol proposto por cada um deles, em relação ao que eu acho que a seleção brasileira deve ser como time, eu escolheria o Jorge Jesus. Vai, Zupa. Eu tendo a escolher o Jorge Jesus também na média, porque cada um tem o seu ponto forte na história. E cada um tem o seu ponto fraco na história. Na média das avaliações, talvez o que entregue mais em todos os aspectos analisados, seja o Jorge Jesus. O que é que o Ancelotti tem a seu favor? Ele é um dos grandes técnicos da história do futebol. Certo. Não é o melhor, mas ele está entre os grandes técnicos da história. Ele é um técnico bastante... Só para deixar claro também, eu não estou fazendo uma escolha de capacidade de treinadores. Claro que não. O Ancelotti é um técnico bem superior ao Jorge Jesus. Nem se discute. Muito mais premiado, claro. É isso que ele tem a favor. O que é que o Jorge Jesus tem a favor? A imagem, o tipo de jogo que ele deixou como imagem aqui em 2019,
e a maneira que ele consegue exigir dos seus jogadores. Ele é um cara muito chato, muito exigente. Até por isso, os trabalhos dele não costumam ser de longo prazo. Eu me lembro, em 2019, quando ele começou o fenômeno dele aqui no Flamengo, a gente estava, na época em que a gente fazia o Sport Center de manhã, a gente entrevistou jornalistas portugueses para repercutir o sucesso dele. E eu me lembro que um dos colegas, não me lembro exatamente qual, lá de Portugal, falou, ele é muito bom, tal, só que os trabalhos dele costumam ter muito sucesso no primeiro, no máximo no 1 ano e meio, mas de 2 anos para frente costuma dar ruim, porque a relação não fica tão boa, ele é um cara muito explosivo. E no Al Hilal foi isso, né? Ele teve uma primeira temporada, foi campeão com quase 100 pontos, na segunda já está muito atrás do Al Ittihad, não chegou à final da Champions, então não sei o que seria dele no Flamengo no decorrer do tempo, talvez até por isso ele também se mandou na primeira oportunidade para parar no auge, então ele é um cara que no curto prazo, ele é muito forte, ele é muito bom. Então seria ótimo. E o Abel tem a seu favor, perdão, algo que eu pensei muito na Copa do Mundo, que é algo que faltou um pouco para o Tite na minha visão na Copa do Mundo, que é a capacidade de mudar rápido, de criar. A Copa do Mundo não é um campeonato onde a melhor seleção do mundo vence. Claro. É o campeonato onde a melhor seleção daquelas 4 semanas rápido, vence. E às vezes a Copa do Mundo te pede uma estratégia diferente para aquele jogo, uma adaptação para aquele adversário, um pensamento, uma mudança rápida durante o jogo. E não é esse o ponto forte do Tite, por exemplo. O Tite é um cara de longo prazo. Ele constrói o melhor time muitas vezes. Mas talvez para a hora H não é o ponto forte dele. E o Abel é um cara extremamente estrategista que, se tiver que mudar a característica do time dele neste jogo para ganhar daquele time, ele muda. E ele consegue encontrar soluções. Então eu acho que a Copa do Mundo é o tipo de torneio que o Abel se daria muito bem. Muito bem. Então cada um tem o seu ponto forte. Acho que dos 3... É duro você ter o Ancelotti livre e escolher outro. Isso é difícil. Mas você não tem o Ancelotti livre, então isso faz parte da sua escolha agora também. Exato. Eu acho o Jorge Jesus a escolha mais segura das 3. Tá. A do Ancelotti é a mais impactante, a do Abel é a mais próxima, mas a do Jesus talvez seja, entre todos os campos de análise, a mais segura para a seleção brasileira. Muito bem, olha, ainda não é oficial, né? Porque o Al Hilal, ele não confirma, o clube não confirma a demissão do Jorge Jesus, mas a imprensa na Europa, a grande maioria dos jornalistas lá na Europa, já confirmando que o Jorge Jesus foi demitido. Bom, vamos seguir o Sport Center, falamos agora do Palmeiras, que venceu ontem na estreia da Copa do Brasil o Ceará, mas o Vitor Roque não marca. Ele foi contratado para ser o homem-gol do Palmeiras, o camisa 9, que a torcida tanto cobrava. Vitor Roque foi a contratação mais cara da história do clube. Estreou na semifinal do Campeonato Paulista contra o São Paulo e cavou um pênalti polêmico que deu a classificação ao Palmeiras. Na decisão do Paulistão, mais uma vez se destacou ao sofrer um pênalti, dessa vez sem discussão. Já teve 2 gols anulados, um contra o Cerro Porteño pela Libertadores, outro contra o Corinthians pelo Brasileirão. E teve gol que o zagueiro tirou em cima da linha. Até agora foram 12 jogos defendendo o Palmeiras, 18 finalizações, mas nenhuma assistência e nenhum gol. Olha, a verdade é que nós não podemos mentir, os centroavantes vivem de golos, não é? Mas eu, como treinador, há muito mais trabalho por trás só de fazer golos. E às vezes é uma questão só de paciência e de timing, mas claro que os golos trazem confiança e eles precisam disso, mas eles sabem que quer os jogadores, quer o clube, quer o treinador confia nele. Outro que busca despontar no Palmeiras é o novo camisa 10. Paulinho foi contratado no início do ano, mas estreou só em abril, no clássico contra o Corinthians. Disputou apenas 4 jogos até aqui e todos entrando no segundo tempo. A segunda contratação mais cara da história do clube ainda aguarda o primeiro gol e o primeiro jogo como titular. Mesmo sem os gols dos principais jogadores contratados nesta temporada, no último mês o Palmeiras teve o melhor desempenho entre os times da primeira divisão. Em 8 jogos, 9 vitórias, quase 90% de aproveitamento.
O destaque é o rendimento fora de casa. O Palmeiras está invicto a 17 jogos como visitante, com 6 vitórias consecutivas. A performance do time dá tranquilidade para os novos contratados e ameniza a cobrança da torcida. Por enquanto, a pergunta que fica é: imagina quando os goleadores desencantarem. Vamos falar, então, do Vitor Roque, principalmente. Vamos subir o nosso telão e colocar os números dele, desde que ele chegou. Você gosta, né? Gosto. Vamos lá, então. Bom, os números dele: 12 jogos, 18 finalizações e 5 no alvo. Isso, nenhum gol pelo Palmeiras. André, o que falta ao Vitor Roque? É aquela história calma, quando desencantar as coisas vão andar, dá para ter mais paciência. Inclusive, eu estava hoje dando uma passadinha lá no Marca e eles metendo o pau no Vitor Roque. Dá vontade de falar: meu amigo, agora você cuida do céu, deixa o daqui, né? Mas estão lá criticando o Vitor Roque. Pois é, quem pode responder essa pergunta, né, com precisão, Marcela, são as pessoas que conhecem o Vitor Roque de perto, né, aquelas que trabalham com ele. Pessoal no Palmeiras, a comissão técnica, como ele tem andado no dia a dia, como ele está encarando essa fase inicial no Palmeiras, já de muitos jogos, sem conseguir fazer um gol, sem contribuir de fato. Eu não sei se ele é o tipo de pessoa que se deixa impressionar ou influenciar pela quantidade de investimento que o Palmeiras fez. As coisas na carreira dele aconteceram de uma maneira muito precipitada, o que é normal na saída do Brasil, depois do sucesso que ele teve, mais uma vez também precoce, no Atlético Paranaense, direto para um dos clubes da elite do futebol. Eu tenho alguma reserva, mas essa é a minha opinião, distante, sempre respeitando a decisão que cada um toma a respeito da sua carreira, mas eu tenho alguma reserva em relação ao tempo que ele demorou, muito curto, para não desistir, mas para falar: tá bom, vou voltar para o Brasil, né? Cada um, eu vou falar de novo, para que não haja má interpretação. Cada um tem total direito de passar o tempo que quiser, onde quiser, desde que tenha condições. E ele teve. Então, tomou a decisão, depois do Betis, de vir para o Brasil, tentar recuperar sua carreira no Palmeiras, com idade ainda para, quem sabe, mais um salto para a Europa, dependendo de como as coisas andarem. Mas poderia ter insistido mais, essa era uma opção que ele também tinha. Então eu não sei se tudo isso acaba interferindo, e agora essa sequência de jogos, cada jogo, a cada dia, teoricamente a pressão fica maior, o peso desse gol que não sai fica maior também, e é claro que no momento em que ele começar a marcar, a partir do primeiro, ele vai ficar mais leve, mais tranquilo e muito mais aliviado e muito mais satisfeito. Mas talvez agora, que já são 9 jogos, essa ansiedade... 12, né? 12 jogos. 12, desculpa. Essa ansiedade esteja atrapalhando. Agora, ele também não é o primeiro centroavante, essa classe de jogadores que vive de gols, como diz o Abel, a enfrentar um período de seca. A questão é que é o início, né? Ele não tem um gol ainda pelo seu novo clube e isso faz com que o pessoal lá na Espanha pegue no pé, o que não precisa também, mas é assim o futebol. Já pegou muito no pé quando ele estava lá, né? Deixa o menino agora por aqui. Mas são 12 jogos, eu me questiono se o Abel vai também continuar com muita paciência ou se daqui a pouco começa a tirá-lo e aí a pressão fica ainda maior. Porque assim, o Vitor, olhando só pelo prisma do Vitor Roque, ele tem 2 problemas nessa história aí. O primeiro problema é a sua seca de gols. O segundo problema é que a sua seca de gols coincide com o crescimento do Flaco Lopes. Então, não só ele não vem entregando os gols, não é que ele vem jogando mal, tá? Isso é importante dizer. Ele não vem jogando mal regularmente, ele fez bons jogos, mas ele não entrega gols até o presente momento. E o concorrente, que era um cara que estava por baixo quando ele chegou, começou a fazer gols e tem jogado bem. O jogo lá em La Paz foi um jogaço do Flaco, outros jogos também, contra o Fortaleza, o jogo seguinte também atuou bem. Então, assim... Talvez uma disputa que é inimaginável quando ele foi contratado seja uma disputa real no momento. E aí é uma questão do Abel fazer uma escolha. Mas eu acho interessante a gente olhar para o caso do Vitor Roque, porque uma coisa o centroavante está 12 jogos sem marcar, porque ele não está jogando bem,
porque ele está perdendo gols fáceis, porque ele está tomando as piores decisões possíveis. Mas o Vitor Roque, ele fez 2 gols. Os gols foram invalidados por impedimentos ajustados. E isso não diz contra ele. Ele fez os gols. Esse lance contra o Bahia, que está aqui atrás, ele fez tudo o que tinha que fazer, mas o Eric tirou em cima da linha. Isso não diz nada sobre o Vitor Roque. Isso diz sobre o Eric. Olha lá, ele fez o que tinha que ser feito e o gol foi anulado. É claro que para o atacante o que vale é o número, o time precisa, mas ele não está jogando mal, né? Ele está dando muito azar, inclusive. Taticamente ele vem se encaixando bem. E assim, o Vitor Roque é muito bom jogador, mas ele, até o presente momento, não me parece, por exemplo, a mesma prateleira do Endrick, do Estevão, nem se fala. Ele é muito bom jogador, tem muita margem para evoluir, ele surgiu muito novo, ele ainda é um jogador em formação. E eu acho que ele vai encaixar no Palmeiras, mas não sei se ele vai ser um cara que vai entregar 25 gols no ano, 20 gols no ano. Isso não dá para dizer. O que a gente vê até o presente momento é um jogador que taticamente se encaixou bem na equipe, que teve oportunidade e fez gols, porém eles não foram validados. Então espero que ele lide bem com a ansiedade, mas o outro problema é que o Flaco está crescendo, tem jogado bem e tem feito os gols que ele não fez. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês. Primeiro o Esporte Total, depois o Sport Center da ESPN, falando muito sobre a situação do Abel. Nessa quarta e quinta-feira, principalmente, foi circulado muito o nome dele com a possibilidade de assumir a seleção brasileira. Só que a CBF ainda tem a possibilidade do Ancelotti, tá? E nessa quinta-feira à noite, foi confirmada aí pela imprensa a demissão de Jorge Jesus do Al Hilal. Então o Jorge Jesus é a segunda opção da CBF e o Abel estava entrando como a terceira opção, tá? Mas a grande verdade é o seguinte: a CBF já falou que vai esperar o Ancelotti até resolver La Liga, tá? Se ele realmente confirmar não conseguir vencer a La Liga, que o Real Madrid está em segundo lugar, o Barça está em primeiro, o Ancelotti deve ser desligado do Real Madrid e talvez fique mais fácil a negociação. Mas enquanto isso, falou-se muito no nome do Jorge Jesus e nessa semana soltaram o nome do Abel, mas sinceramente, como como o Pascoal falou no programa mais cedo da ESPN, tá aí no canal também, eles jogaram uma cortina de fumaça. Jogaram na mídia para tentar dar uma abafada nessa situação do Ancelotti. Até porque, numa das convenções aí da CBF, antes até do Edinaldo se reeleger, ficou acordado com os presidentes dos clubes, se o Edinaldo achasse por bem convidar algum treinador do futebol brasileiro, na verdade se enquadrando aí entre Abel, Felipe Luiz e Roger Machado, né? Palmeiras, Flamengo e Internacional. Ele entraria em contrato diretamente, ele, Edinaldo, com o presidente do clube. Então a Leila deixou bem claro que o Edinaldo não fez contato. Então, muito provavelmente, rapaziada, essa situação do Abel, né, dessa cogitação do Abel na seleção, foi apenas uma cortina de fumaça, porque eles querem tirar o foco desse imbróglio, dessa novela que está sendo o Ancelotti. Então eles usaram o Abel Ferreira, no meu modo de ver aí, e pelo que o Pascoal também falou no programa mais cedo, que eles usaram o Abel para dar uma mascarada nessa novela que está sendo no Ancelotti. Então eu quero saber de você, qual é a sua opinião? A possibilidade do Abel sair do nosso Verdão. Eu não gostaria. Então eu quero a sua opinião. Depois o programa falou muito aí sobre o Vitor Roque, que já completou 12 jogos aqui pelo Verdão, não conseguiu marcar. Para mim, os 2 gols anulados do Vitor Roque foram anulados erradamente. Você vê que a linha que os caras estão traçando, meu irmão, qualquer um traça, né? Eles botam a linha, você vê que a linha não tá de esquadra ali, não sei se vai ser esquadro, mas enfim. Fato é que o Vitor Roque vem jogando bem, vem se entrosando, só que, infelizmente, gols anulados e falta ainda de sorte de marcar o seu gol pelo Verdão e deslanchar.
Eu acho que sim, o Vitor Roque, acho que marcar o primeiro, vai deslanchar, fazer gol pela camisa do Verdão. E realmente a briga ficou boa, né? Porque após a chegada do Vitor Roque, cara, o Flaco tá jogando muito. E esse jogo contra o Bolívar ficou marcado, né, cara? A grande maioria da imprensa fala até que foi o melhor jogo do Flaco. Então, essa questão do Flaco, que tá jogando bem também, dá uma pressionada no Vitor Roque, né? Então, a chegada do Vitor Roque pressionou o Flaco. E agora o bom momento do Flaco pressiona o Vitor Roque. E assim a gente espera que os dois venham se desenvolver cada vez mais. O Vitor Roque, como a maior contratação do futebol brasileiro, venha dar ainda muitas alegrias para essa torcida do nosso Verdão. Então eu quero saber de você sobre tudo que foi falado no vídeo, o que você concorda, discorda, deixa aí a sua opinião nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirenses. Valeu, rapaziada, um grande abraço!